Ao estudarmos essa lição, devemos refletir sobre a justiça e o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra e considerar a postura de Abraão como intercessor. Você tem se colocado na brecha? De acordo com Ezequiel 22:30, Deus procura intercessores. Orar é clamar pelo outro, não apenas por nós. Também precisamos pensar no juízo divino sobre aqueles que rejeitam o arrependimento. O Senhor é amor, mas também fogo consumidor. O pecado dominava aquela cidade a tal ponto que seus habitantes desejavam fazer mal aos anjos enviados à casa de Ló. Deus pouparia a cidade se houvesse 10 justos, mas não houve arrependimento. Eu sou Jonathan Cadiz e vamos estudar hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Olá, meus irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está entrando aqui no canal, para mais uma lição, a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD, Classe dos Adultos, que tem como título Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Essa revista é comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Hoje iremos estudar a lição 5, que será ministrada, pelo menos na maioria de nossas igrejas, no dia 3 de maio de 2026. E para você que está mais uma vez aqui com a gente ou que está chegando a primeira vez, temos coisas boas para você lá na descrição. Tem links para você nos seguir nas redes sociais, também entrar para o nosso grupo no WhatsApp. Então, clica nos links, nos siga no Instagram, no Facebook, entre para o nosso grupo no WhatsApp, que é muito bom, toda hora tem material lá. Nos siga também no nosso canal, se inscreva no canal, né, lá no Telegram, e agora também nós estamos com perfil no TikTok, tá? Então, tudo isso sempre visando a palavra de Deus e sempre visando também as lições da Escola Bíblica Dominical. Agora, se você quer todo o material exclusivo nosso, teológico, pedagógico, inclusive todo esse material que nós vamos utilizar hoje aqui, todos os slides, todos os comentários, você precisa assinar a nossa plataforma. E não só isso, tem muito mais coisas e você vai ver num recadinho bem rápido que eu vou deixar aqui para você e a gente volta aqui para orar por essa lição. Você não sabe o que fazer para ter engajamento nas suas aulas? Você reúne pilhas de livros, estuda, se prepara, mas mesmo assim não consegue trazer uma aula dinâmica? Sente que está fazendo o seu melhor, mas os alunos não participam, não se envolvem e a aula parece pesada? Talvez o problema não seja a sua dedicação, mas a forma como o conteúdo está sendo organizado e aplicado. E se você tivesse em mãos materiais prontos, organizados, didáticos e pensados exatamente para facilitar o seu ensino? Com os materiais do Colégio do Discípulo, você tem acesso a conteúdos exclusivos para cada lição da Escola Bíblica Dominical, com um compilado que tem comentário de cada lição feito cuidadosamente, planejado, dicas de dinâmicas para te ajudar a deixar a sua aula mais envolvente, leitura diária ilustrada e comentada, a lição ilustrada, também temos a lição em áudio, lição em slides, onde a gente reúne muitas informações em slides no formato de PDF para você poder utilizar no seu projetor, no seu celular, no seu tablet. Temos a lição em vídeo, onde trazemos um resumo em MP4, palavra-chave comentada com informações preciosas sobre a palavra-chave de cada semana, o panorama da lição, plano de aula para você organizar passo a passo toda a cronologia, toda a metodologia da sua aula, quiz da lição para você exercitar o conhecimento dos seus alunos, resumo visual, textuário e leitura bíblica em classe comentada e também um comentário muito profundo da verdade prática de cada lição. Com os materiais do Colégio do Discípulo, liberados a cada semana com antecedência para você ter tempo de estudar, a sua aula será muito mais dinâmica, pedagógica e envolvente. E com certeza os seus alunos, assim como você, sairão muito mais felizes e satisfeitos. Basta clicar no link e ser assinante da nossa plataforma para você ter acesso a tudo isso. Vai continuar com essa luta ou vai deixar a gente te ajudar? Para iniciarmos essa lição, quero te convidar a orar comigo em nome de Jesus. Ore, não me deixe orar sozinho.
Querido Deus, grandioso Pai, Pai, Salvador, Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos hoje te agradecer pela oportunidade que temos, Pai, de mais uma vez estudarmos a Tua lição, da Tua palavra. Nos ilumina, nos ajuda, nos dê graça e que o Teu nome seja glorificado. Cada um que me assiste, que o Senhor possa manifestar a Tua presença de maneira especial. Cada professor, cada aluno, cada crente, cada não crente, toma nas Tuas mãos e que essa aula seja transformadora para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. E juntos, claro, sempre seremos edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, em primeiro lugar, para a gente entrar aqui de vez na lição, mergulhar na lição, você viu aí o recadinho, a plataforma tá boa demais, assina lá, você pode assinar mensalmente ou trimestralmente. Clica aqui no QR Code que está aparecendo na sua tela. Esse QR Code, ele vai aparecer algumas vezes na sua tela. Você apontou, clica não, né? Eu falei clica aqui. Apontou a câmera do seu celular, já vai direto para a plataforma e você pode fazer a sua assinatura trimestral, tá? Se quiser fazer a mensal, lá pelo link você tem essa opção de fazer também o plano mensal. Tá bom, gente? Então, antes de entrarmos de vez aqui na aula, você já percebeu, né? Mais uma vez, nós não estamos no nosso ambiente onde nós gravamos, e eu quero te pedir até paciência com isso, porque às vezes nós estamos em uma viagem, às vezes nós estamos fazendo uma outra coisa, em outro lugar, e aí a gente não consegue estar no local onde a gente sempre grava. Então, por nós não estarmos lá hoje, por um motivo pessoal, nós estamos gravando aqui, mas é aquilo que eu sempre te digo, o importante é o conteúdo. O conteúdo será o mesmo, tá? Só que você não vai olhar aqui o comentário. E para te ajudar, já que nós não estamos com a tela hoje, não estamos no nosso ambiente, a iluminação não está tão apropriada, o som está bom porque estamos com o microfone, para você ver como eu sempre penso em você. Estou sempre carregando o microfone, porque eu sei que sempre a gente vai precisar, né? Nós vamos precisar fazer esse esforço. Agora não tem como eu carregar todo o material de iluminação, não tem como eu escolher o lugar onde eu vou gravar. Mas eu estou aqui com esse compromisso firmado com você. E eu vou fazer algo pensando em você também, já que nós não estamos no local apropriado, não estamos com a tela, né? Eu sempre libero alguns slides, né? Hoje eu vou liberar todos os slides aí na tela, tá? Então você vai ter na tela todos os slides e não na tela que fica aqui atrás, né? Espelhado aqui junto com a gente. Bom, gente, vamos entrar então para a lição, sem delongas. É bastante coisa, é bastante informação, então se a gente não correr, a gente acaba passando do tempo. Na lição 4, nós estudamos a confirmação de uma promessa. Na ocasião, nós mostramos que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Apresentamos a confirmação do concerto de Deus com Abraão e explicamos o pacto perpétuo da circuncisão. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. O texto áureo está em Gênesis capítulo 18, versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. A verdade prática diz que Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Rapaz, vamos ver então essa verdade prática aqui em 3 verdades, tá? Lembrando que essa verdade prática, tá aí na sua tela já, ela não é a mesma que a gente disponibiliza lá na plataforma. Ela tá lá também? Está, como slide. É uma conclusão aqui, são 3 verdades dentro da verdade prática. Agora lá a gente tem um comentário da verdade prática. Então, é um comentário bem teológico, bem abrangente. É um dos materiais que a gente tem na plataforma. Então, olha só. Primeiro, Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento. Deus, em sua longanimidade, ou seja, paciência, oferece oportunidade para que o pecador se volte para ele. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sua misericórdia se manifesta em paciência e graça antes do juízo. Segundo lugar, mas, aí tem um mais. Quando o homem não quer, o problema não está na falta de graça divina, mas na resistência humana ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 5.
Rejeitar continuamente a verdade endurece o coração. Seu juízo, essa é a melhor parte, hein? Seu juízo é sem misericórdia. Quando a misericórdia é desprezada, resta o juízo justo de Deus. Tiago 2, versículo 13. O mesmo Deus que salva é também santo e julga o pecado. Então, gente, aprendemos assim que Deus oferece misericórdia e tempo para o arrependimento, mas a persistente rejeição da graça conduz ao seu justo juízo. A nossa leitura diária, na segunda-feira, Salmos 25:14. Deus revela seus segredos para os que o temem. Terça-feira, Gênesis 18:32. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Quarta-feira, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Devemos interceder por todos. Quinta-feira, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Deus busca por intercessores perseverantes. Sexta-feira, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós. Sábado, Epístola de Paulo aos Romanos, também no capítulo 8, versículo 34. Jesus, nosso intercessor. Vamos então para o panorama desta lição. Lição 5, juízo contra Sodoma e Gomorra, mostra justiça e misericórdia. Então, hospitalidade sob o calor do meio-dia. Abraão recebe 3 visitantes celestiais com prostração e um banquete, ensinando a excelência em receber o próximo. O riso de Sara e a fidelidade divina. Sara ri da promessa de um filho, mas Deus reafirma sua soberania. Nada é demasiadamente difícil para o Senhor. A revelação dos planos de Deus. Deus decide não ocultar de seu amigo Abraão o juízo iminente, revelando seus segredos àqueles que o temem. O coração intercessor de Abraão, a oração audaciosa por misericórdia. Abraão questiona, isso também para a gente refletir sobre o questionamento de Abraão. Olha o questionamento de Jó. Olha os nossos questionamentos. Olha a prudência de Abraão, olha o temor de Abraão para questionar Deus. Olha como que ele questiona Deus. E nós vivemos em uma geração do eu não admito, eu não aceito. Senhor, por quê? A gente pega, né? A gente tenta, claro, aqui chega a ser uma hipérbole, pega Deus pelo colarinho, né? E joga na parede. E se eu quero uma explicação, se eu não aceito isso, gente, quem é você para questionar Deus? Quem é você para não aceitar o que ele faz? A gente aprende muito com Abraão, muito com isso, com essa oração intercessora, com esse diálogo com Deus aqui de Abraão. Então Abraão ele questiona se o juiz destruiria o justo com o ímpio, iniciando uma negociação. Abraão faz uma negociação com Deus. Olha essa negociação. Se houvesse 50 justos, ele pouparia todo lugar. Se houvesse 45, ele não destruiria. Se houvesse 40, ele não o faria por amor dos 40. Se houvesse 30 justos, ele não o faria se achasse 30. Se houvesse 20, não destruiria por amor dos 20. Se tivesse 10 justos, ele não destruiria a cidade por amor dos 10. O limite da intercessão. Abraão intercede até o número de 10 pessoas, revelando a disposição de Deus em perdoar. O clamor de pecado agravado. A destruição foi uma resposta ao clamor insuportável do pecado de Sodoma diante da santidade divina. Então, Deus de amor versus fogo consumidor. A Bíblia equilibra a natureza divina. Tardio em irar-se, mas sua justiça exige a punição do pecado sem arrependimento. Vemos também o perigo de olhar para trás. A esposa de Ló, ao desobedecer, tornou-se uma estátua de sal, simbolizando o coração preso ao pecado do mundo. Chuva de fogo e enxofre. A destruição foi total e física, tornando o solo improdutivo até hoje. O mero histórico do juízo divino. Aplicações práticas para a igreja. Primeiro, influência e separação. Ló escolheu Sodoma por conveniência, mas sua família careceu de firmeza espiritual contra a corrupção. Segundo, o papel do intercessor moderno. A igreja é chamada a clamar pelas nações, levantando mãos santas em favor dos que precisam de misericórdia. E terceiro, santidade como estilo de vida. O cristão deve viver separado da iniquidade, mantendo-se firme nos princípios bíblicos. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 18, do 23 ao 32. Gênesis 18. E chegou-se Abraão, dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio?
Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que, agora, me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se, porventura, faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse, se, porventura, acharem ali 40? E disse, não o farei, por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se, porventura, se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que, agora, me atrevi a falar ao Senhor, se, porventura, se acharem ali 20. E disse, não a destruirei, por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez falo, se, porventura, se acharem ali 10. E disse, não a destruirei, por amor dos 10. Então, gente, para a gente entrar no mapa mental, a palavra-chave desta lição é juízo. Etimologicamente, a palavra juízo vem do latim judicium, que significa julgamento, decisão, sentença. Na Bíblia pode se referir tanto ao ato de julgar, quanto ao veredito resultante deste juízo. Significado bíblico: juízo contra a justiça de Deus. Deus julga com retidão e verdade, Salmo 89:14 e Romano 2:6. Segundo, juízo como correção e disciplina. Às vezes, juízo é resposta divina ao pecado, Hebreus 12:6 e 1 Pedro 4:17. Terceiro, juízo final. Todos comparecerão diante de Deus, Hebreus 9:27 e Apocalipse 20:12. Quarto, juízo e salvação em Cristo. Em Cristo há livramento da condenação, Romanos 8:1 e João 5:24. Aplicação prática para hoje. Em primeiro lugar, viver com temor e responsabilidade. Nossas obras serão avaliadas por Deus. Em segundo lugar, levar o pecado a sério. O juízo revela que Deus é santo e justo. Terceiro lugar, descansar na graça de Cristo. O crente vive em esperança, não em condenação. Quarto lugar, anunciar o evangelho. O juízo vindouro torna urgente a missão. Então vamos ver o nosso mapa mental dessa lição 5. Os objetivos desta lição, em primeiro lugar, é mostrar que Deus enviou seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo lugar, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Isso também é lindo, né? Eu posso fazer alguma coisa sem falar com meu amigo Abraão? Isso é lindo, né? Isso mostra como que a comunhão nos deixa amigos de Deus, como que Deus não faz nada sem ocultar aos seus servos. Terceiro objetivo é refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Então, no primeiro tópico, veremos: os anjos visitam Abraão, com 3 subtópicos. Primeiro subtópico, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Segundo subtópico, a responsabilidade de Abraão. Terceiro subtópico, o riso de Sara. Tópico 2, Deus anuncia seus planos a Abraão, também com 3 subtópicos. Primeiro subtópico, o anúncio da destruição. Segundo subtópico, o pecado leva à destruição. E o terceiro, a intercessão. Tópico 3, a destruição de Sodoma e Gomorra, com 3 subtópicos também. Subtópico 1, Deus é fogo consumidor. Subtópico 2, uma catástrofe sem igual. E subtópico 3, transformada em estátua de sal. Tem um louvor, né, que nossos filhos gostam muito, né? Então, virou uma estátua de sal, né? E nós vamos ver nessa lição. Foi só olhar para trás, gente, que Deus é esse, né? Só olhou e virou uma estátua. Hoje nós vamos entender isso também. É por isso que eu digo, essas lições estão muito ricas. Na introdução, vemos que nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita dos 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora.
a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Então, no primeiro tópico, anjos visitam a Abraão. Subtópico 1, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Subtópico 2, a hospitalidade de Abraão. E 3, o riso de Sara. Então, neste primeiro subtópico, Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Então, gente, Abraão recebeu a visita do Senhor nos carvalhais de Manre, um momento marcante que antecedeu grandes revelações. E o texto diz que isso ocorreu no calor do dia. E este fato é importante, e não é à toa que está registrado, porque o calor do dia torna a cena ainda mais significativa, pois era uma hora improvável para visitantes, mostrando que Deus age além dos horários ou especulações, expectativas humanas. Aí Abraão não hesitou, ele correu, recebeu e serviu, demonstrando prontidão espiritual e hospitalidade. E se nós lermos o texto de Gênesis 18, 1 e 2, diz: E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. E levantou-se os seus olhos e olhou, e eis 3 varões em pé a ele, vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. Essa palavra apareceu no hebraico é ra'á, que pode transmitir a ideia de ver ou manifestar-se visivelmente, destacando uma revelação concreta do Senhor. É o que nós chamamos de teofania. É o próprio Deus assumindo uma forma humana para se revelar com o homem. E às vezes alguns estudiosos até acreditam na cristofania, que essas revelações pessoais de Deus em forma humana já era uma manifestação de Cristo, assumindo a forma de carne. E aqui tem muita revelação. Tem o fato de serem 3, e aqui, obviamente, por que Deus iria se manifestar em 3 nessa visita? É porque aqui faz uma alusão, é uma revelação da Trindade. Se Deus é um só, de fato ele é um só, mas se fosse apenas uma pessoa, por que se revelar em 3? Então o Antigo Testamento nos dá também esses resquícios, né? Nos dá essas pérolas, essas revelações antecipadas da Trindade. Mas nós vemos que Deus muitas vezes se manifesta em momentos inesperados e corações sensíveis discernem essa visitação. Também aprendemos a importância da hospitalidade, que é o que eu vou te mostrar no primeiro slide, a importância dessa hospitalidade, porque é um valor profundo e bíblico. Hebreus 13:2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedam anjos. O comentário bíblico pentecostal destaca que a prontidão de Abraão revela um coração atento à presença de Deus. Enquanto o comentário bíblico Bacon observa que a hospitalidade no texto não é mero costume oriental, mas a expressão de fé e reverência. Abraão entendeu que ali eram visitantes especiais. Assim, o episódio nos ensina que quem cultiva comunhão com Deus reconhece a sua visitação e responde com prontidão, honra e serviço. Então, nesse primeiro slide, Manre, lugar de comunhão e revelação. Em primeiro lugar, lugares de comunhão tornam-se lugares de manifestação. Não é por acaso que Deus aparece a Abraão em Manre. Onde há constância na presença, há também para a revelação. Quem cultiva a comunhão cria espaço para o agir de Deus. Isso é uma coisa linda. Isso é intimidade. Isso é coisa que só você e Deus vão presenciar. Segundo lugar, intimidade com Deus precede revelações maiores. Em Manre, Abraão não apenas recebe visitantes, ele recebe revelação. Deus compartilha com amigos o que está para fazer. Revelação profunda nasce de relacionamento profundo. Terceiro lugar, comunhão gera discernimento e intercessão. Em Manre, Abraão discerne, ouve e depois intercede por Sodoma. A presença de Deus forma não só adoradores, mas intercessores. Quem vive perto de Deus aprende a carregar o fardo dos outros. Então Manre nos ensina que lugares de comunhão se tornam lugares de revelação. Quem permanece na presença de Deus não apenas recebe promessas, mas também discernimento, direção e participação dos propósitos divinos. A intimidade com Deus continua sendo o solo onde grandes revelações florescem. Subtópico 2. A hospitalidade de Abraão. Eu falei que a gente ia ver isso, a importância dessa hospitalidade no primeiro slide, na verdade é no segundo. No primeiro, nós vimos aí a importância de lugares de comunhão. Então, como vimos,
A hospitalidade de Abraão revela zelo, prontidão e honra. Ao receber os visitantes, ele agiu sem demora, diz o texto. Gênesis 18, 6 e 7. E Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. Aqui também está a importância de Sara, tá? Já pensou, Sara, se tu fosse essas mulheres truculenta, briguenta, que não se submete à autoridade do esposo? Ei, eu vou amassar nada não. Tu vai receber gente, tem marido que não recebe visita em casa por causa da esposa. Eu conheço pessoas que são muito populares, que sempre gostou de levar as pessoas em casa, mas não leva porque a esposa não gosta. E não é não gostar. Poxa, tu sabe que eu não gosto. Isso tudo é conversado de casal. Mas é porque realmente é briguenta. Se levar, o couro come. Então vamos aprender com Sara. E homens, vamos aprender com Abraão. Exercer o papel de autoridade com respeito. Ele não falou para Sara, amassa que eu estou mandando. Então a gente tem que colocar as coisas em ordem. Na lição passada, retrasada, na lição 3, nós vimos que ela foi reclamar da serva e falou: a tua serva está na tua mão. Abraão também respeita a autoridade de Sara dentro do que cada um tem como função. Então Sara tinha uma autoridade sobre a serva, mas quem tem autoridade sobre a casa é Abraão. Então vamos aprender. Abraão ofereceu o melhor, mostrando que a hospitalidade bíblica é mais do que cortesia, é a expressão de generosidade e reverência. E essa palavra apressou-se é muito forte também, porque ela pode ser associada à palavra marrar, que indica agir prontamente, sem hesitação, destacando a diligência do patriarca. Enquanto servia, veio a palavra da promessa. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: está aí na tenda. Sara amassando massa. Sara trabalhando, obedecendo o esposo. Veio sobre ela uma promessa e disse: certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terás um filho. Outra revelação aqui, é por isso que é uma teofania. Anjo não tem autoridade de fazer isso aqui. Abraão se prostra perante eles e eles aceitam a adoração. Então aqui é Deus. É o Deus Trino se revelando a Abraão. E é significativo que a promessa seja reafirmada em um contexto de serviço e de acolhimento. E eu estou aqui, gente, lendo o nosso comentário. Você está gostando desse comentário? Olha esse slide, então. A hospitalidade no contexto do Antigo Testamento. Tanto o comentário quanto o slide, todos os outros materiais podem estar à sua disposição para você utilizar da maneira que você achar melhor na sua aula, apontando sua câmera para o QR Code, que está aparecendo aí para você toda hora aí na sua tela, tá? Ou indo na descrição, clicando no link, porque pelo QR Code você vai ter o plano trimestral, mas lá na descrição você vai poder fazer um plano mensal ou trimestral. Agora, eu vou ter só o comentário e os slides? Não. Isso era antigamente para os membros aqui do canal, já que o YouTube nos tirou essa ferramenta, né? Os membros do canal tinham acesso a slides e comentários. Na plataforma, você tem acesso a tudo que foi falado aí no recado que eu deixei para você. É muita coisa, é muito material mesmo, tá bom? Em primeiro lugar, hospitalidade era dever moral e proteção ao estrangeiro. Receber o visitante era obrigação de honra, não mera gentileza. Em ambiente desértico, acolher podia significar preservar a vida. Levítico 19:34, o estrangeiro que peregrina convosco, amá-los-ás como de ti mesmo. Isso é um mandamento divino, tá? No mundo bíblico, acolher pessoas era expressão de justiça e temor a Deus. Segundo lugar, hospitalidade era sinal de honra e reverência. Água para lavar os pés, alimento e descanso eram gestos comuns, e Abraão faz tudo isso em Gênesis 18. Oferecer o melhor ao hóspede comunicava dignidade e respeito. Receber bem podia também ser forma de honrar a presença de Deus. A maneira como tratamos pessoas revela o nosso caráter espiritual. Em terceiro lugar, hospitalidade podia tornar-se lugar de revelação. Abraão recebeu visitantes e recebeu promessa. Gênesis 18:10. Outros episódios mostram acolhimento ligado ao agir divino. Juízes, capítulo 6, 1 Reis, capítulo 17. O lar podia tornar-se espaço de uma visitação e propósito. Um ambiente de acolhimento pode tornar-se ambiente para Deus agir. No Antigo Testamento, hospitalidade era mais do que costume cultural, era valor espiritual, envolvia honra, proteção, serviço e muitas vezes tornava-se cenário para a revelação.
Receber pessoas na perspectiva bíblica também era uma forma de servir a Deus. Subtópico 3, o riso de Sara. O riso de Sara revelou tensão entre limitação humana e a promessa divina. Ao ouvir a palavra, riu-se, pois, Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Mas Deus respondeu: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei, tem que entender isso, é o tempo dele. Ao tempo determinado tornarei a ti. O milagre vem por ele, e é no tempo dele. E Sara terá um filho. Gênesis 18:14. O riso de Sara não expressa uma mera zombaria, mas o espanto diante do impossível. Ainda assim, Deus ouviu além da fragilidade e sustentou a promessa dele. A palavra usada aqui, difícil, usada no questionamento do próprio Deus, Deus está dizendo: tem alguma coisa difícil para mim? Haveria algo difícil ao Senhor? Esse difícil é o hebraico palá, que dá a ideia de algo extraordinário, maravilhoso ou impossível para o homem, mostrando que o que excede a capacidade humana não excede o poder de Deus. Provisão, providência, o homem pode providenciar. Agora, milagre é com Deus. Tudo que foge da lógica, tudo que foge da física, da ciência, das leis naturais da natureza, é com Deus. Ele multiplica pão, ele manda e o mar obedece, ele para o movimento de rotação da Terra. A gente não fala que o Sol parou, aliás, a gente fala, não, está na Bíblia, que o Sol parou. É lógico que a astronomia da época, a ciência da época não entendia, mas a Terra parou de girar. Deus faz isso, porque o salmista diz que ele tem a terra na palma da sua mão. Ele manda e o mar obedece. Então esse é o nosso Deus, gente. É ele que faz coisa maravilhosa, extraordinária, impossível. O que eu aprendo aqui, que eu quero que você aprenda, é que Deus conhece as nossas lutas internas e não abandona os seus propósitos por causa das nossas hesitações, por causa da nossa fragilidade, das nossas limitações. Mais tarde, o próprio riso seria transformado em testemunho com o nascimento de Isaac. Deus confronta a incredulidade para fortalecer a fé. A pergunta divina em Gênesis 18, versículo 14, é uma das grandes afirmações bíblicas sobre a onipotência de Deus. Assim, o texto nos ensina que nossas limitações não anulam a fidelidade do Senhor e que muitas vezes Deus transforma dúvidas em testemunhos vivos de sua graça. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. O riso de Sara e a fragilidade humana. A fragilidade humana pode reagir com dúvida diante da promessa. Sara riu ao confrontar o impossível. A limitação humana, às vezes, enxerga obstáculos maiores que a promessa. Até pessoas de fé podem atravessar momentos de tensão e questionamento. Agora, Deus conhece nossas fragilidades e trabalha apesar delas. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Que pergunta o próprio Deus faz? Deus não cancelou a promessa por causa do riso de Sara. Nossas hesitações não frustram os propósitos de Deus quando continuamos diante dele, tá? Então, gente, Deus pode transformar a fragilidade em testemunho. O riso da incredulidade deu lugar ao riso da alegria com Isaac. O ponto de fraqueza tornou-se palco de milagre, onde hoje há luta, amanhã pode haver testemunho. O riso de Sara revela a fragilidade humana diante do impossível, mas também revela a paciência e fidelidade de Deus. O Senhor não apenas vê nossas limitações, Ele trabalha através delas, amadurece nossa fé e transforma dúvidas em testemunhos vivos de sua promessa cumprida. Então, isso é importante. Sara estava fazendo o quê? Estava rindo, mas estava servindo. Então, você para de servir e ainda quer que a promessa se cumpra, querido? Volta a servir a Ele. Então, sinopse 1. Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revela a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Antecipar um pouquinho aqui. No primeiro tópico ainda não tem um anúncio. Vamos lá, vamos para o tópico 2. Tópico 2. Deus anuncia seus planos a Abraão. Então o anúncio vem aqui no tópico 2. Então a sinopse adiantou um pouquinho, mas vamos lá. Subtópico 1. O anúncio da destruição. Está aqui o anúncio. 2. O pecado leva à destruição. E em terceiro lugar, a intercessão. Subtópico 1. O anúncio da destruição. Então aqui sim entra o anúncio da destruição. E isso está ligado a escolhas feitas muito antes do juízo. Porque quando a terra já não comportava Abraão e Ló, nós vimos isso na lição 2, houve uma separação, e Abraão deu ao sobrinho o direito de escolher primeiro.
E aí, lá em Gênesis 13, o que fez Ló? E levantou-se Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Era uma terra fértil, os pastos eram verdes, era uma terra produtiva, era uma terra boa. Contudo, o próprio texto afirma, ora, Gênesis 13, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Ló viu a fertilidade, né, mas não discerniu o perigo espiritual do ambiente. E quando a Bíblia afirma que esses homens eram maus, no hebraico hará, isso traz a ideia de maldade, perversidade, corrupção moral. Então o texto mostra que decisões guiadas apenas pela aparência pode expor a sérias consequências. Nem toda oportunidade aparente é a direção de Deus. Escolhas sem discernimento pode nos aproximar de ambientes que comprometem a fé. Então Ló escolheu pelas vistas e não pela percepção espiritual, não discernindo que a prosperidade aparente de Sodoma escondia profunda decadência moral. Assim, o texto nos ensina que decisões devem ser avaliadas não apenas pelo que parece vantajoso, mas pelo que está alinhado com a vontade de Deus. Por isso que eu trouxe esse slide. A influência do ambiente sobre a vida espiritual. O ambiente pode moldar valores e decisões. Ló aproximou-se de Sodoma e essa proximidade não foi neutra. Então, lugares e contextos exercem influência sobre pensamentos e escolhas. O ambiente que frequentamos pode fortalecer ou enfraquecer nossa vida espiritual. Segundo lugar, permanecer perto do pecado afasta a sensibilidade espiritual. A convivência contínua com ambientes corrompidos podem normalizar o que Deus reprova. Pequenas concessões podem produzir grandes compromissos com o erro. O perigo nem sempre está em uma queda repentina, mas em acomodações graduais. Terceiro lugar, ambientes errados podem atingir também a família. Decisões espiritualmente frágeis raramente afetam apenas quem decide. Escolhas de ambiente podem impactar cônjuge, filhos, gerações. Discernir onde permanecer é também proteger a casa. Vimos na escolha de Sara em fazer um filho com Agar que isso influenciou gerações e chegou até a gente. Então, a história de Ló mostra que ambientes não são espiritualmente neutros. Onde escolhemos permanecer influencia valores, decisões e até o destino da família. Por isso, discernir o ambiente é também um ato de sabedoria espiritual. Subtópico 2. O pecado leva à destruição. Gente, o pecado, por que ele leva à destruição? Porque o pecado afronta a santidade de Deus e produz consequências inevitáveis. O Senhor revelou a Abraão o seu propósito quanto a Sodoma e Gomorra. E é muito linda a pergunta que o próprio Deus faz, né? Uma conversa da Trindade. Eu poderei ocultar a Abraão o que eu faço? Gênesis 18, 17. Mostrando que Deus comunica seus caminhos aos que andam com ele, como diz Salmo 25, verso 14. O segredo do Senhor é para os que o temem. Diante da gravidade do pecado, Deus declarou em Gênesis 18, 21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor que é vindo até mim. O povo já não estava apenas em um escorregão. É como Deus diz para o próprio povo de Judá pela boca de Isaías, se alguém cai, não se levanta? Se alguém se desvia do seu caminho, não volta para ele? O pecado se tornou hábito, iniquidade, que do hebraico é avon, que carrega a ideia de perversidade, culpa, desvio moral. Isso mostra que o problema de Sodoma não era um erro isolado, era uma corrupção persistente. O pecado nunca é inofensivo quando ele é normalizado. Ele endurece o coração e conduz à ruína. E aí nós vemos que o juízo de Deus não é precipitado, mas a expressão de sua justiça santa diante do mal, ele é persistente. Assim, o juízo sobre Sodoma revela tanto a santidade quanto a longanimidade, a paciência divina. E aí o clamor lá de Gênesis 18, 21 indica a gravidade pública e contínua do pecado daquela sociedade. O pecado gritava. As maldades dele chegavam até a Deus como um grito, como um clamor. Assim o texto nos ensina que Deus é misericordioso com o pecador arrependido, mas não trata a iniquidade como algo sem consequência. Tá? Então, pecados sociais e decadência moral de uma sociedade. Tanto que o termo Sodoma
virou termo para pecado, sodomita. Quando o pecado deixa de ser tolerado, passa a ser celebrado. E tem isso, olha, o problema de Sodoma não era apenas pecado individual, mas corrupção coletiva. Quando o erro se torna normal, a consequência social, a consciência social adoece. Isaías 5:20. Ai dos que tornam mal bem. Uma sociedade entra em crise quando perde a sua referência moral. Segundo lugar, a decadência moral afeta estruturas, não apenas pessoas. O pecado pode contaminar cultura, relações e justiça. Quando a corrupção se torna sistemática, o problema é mais profundo. Gênesis 6:5. O colapso moral não acontece de uma vez. Geralmente, ele é progressivo. Em tempo de decadência, Deus busca remanescentes fiéis. Mesmo em cenários corrompidos, Deus distingue os seus. Ló foi retirado antes do juízo. A fidelidade do justo continua sendo relevante em tempos difíceis. Em ambientes confusos, santidade também é testemunho. A história de Sodoma, portanto, mostra que decadência moral coletiva é um alerta espiritual sério. Quando o pecado domina uma cultura, as consequências se ampliam. Mas, mesmo nesses contextos, Deus continua preservando os que lhe pertencem e chamando o seu povo para a fidelidade. E aí nós vemos no subtópico 3, a intercessão. A intercessão de Abraão revela como um homem justo responde quando conhece juízo iminente, com oração, compaixão e clamor. Ele começa uma intercessão, Gênesis 18, do 23 ao 25, por aquele povo. Então, seu pedido revela um coração movido por misericórdia. Essa ideia de interceder está ligada ao hebraico pagar, que transmite o sentido de intervir, suplicar ou colocar-se em favor de outro. Enquanto o pecado clamava por juízo, Abraão clamava por misericórdia. Mais tarde, em Sodoma, a perversidade tornou-se manifesta, mas Deus preservou Ló antes do juízo. Gênesis 19:24, Deus fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. O texto também mostra que Deus agiu com justiça, mas ele distingue os seus antes da execução do juízo. E aqui, se for levar para a escatologia, a gente leva também a gente a entender que Deus tirará o justo antes da sua ira da grande tribulação. Então, a intercessão não é passividade, mas participação espiritual nos propósitos de Deus. O intercessor se importa com pessoas ameaçadas pelo pecado e clama pela graça divina. Então, olha a importância do papel do justo na sociedade nesse slide. Primeiro, Deus reconhece e distingue os justos em meio à corrupção. Na intercessão de Abraão, fica claro que a presença dos justos importa. Deus não trata o justo com irrelevância, como irrelevante. Fidelidade em tempos difíceis nunca passa despercebido diante de Deus. E aí, aqui, em segundo lugar, os justos exercem influência espiritual além do que percebem. A presença de um remanescente pode representar freio moral e testemunho profético. O povo de Deus é chamado para ser sal e luz. Mateus 5, 13 e 14. Santidade não é isolamento, também é influência no mundo. O justo carrega a responsabilidade de interceder e permanecer fiel. Em tempos de crise moral, Deus continua levantando os que permanecem firmes. Fidelidade e intercessão fazem parte do testemunho do justo. Não basta discernir a decadência, é preciso responder com oração e perseverança. Então, a intercessão de Abraão mostra que os justos têm papel espiritual relevante na sociedade. Deus considera o remanescente, usa sua presença como testemunho e chama seu povo não apenas a resistir à corrupção, mas também a interceder e permanecer fiel em meio às crises. Então, na sinopse 2, Deus anuncia, agora sim, a Abraão o que ele estava prestes a fazer com Sodoma e Gomorra. O 3, a destruição de Sodoma e Gomorra. Em primeiro lugar, Deus é fogo consumidor. Segundo lugar, uma catástrofe sem igual. E terceiro lugar, transformada em estátua de sal. Então, em primeiro lugar, subtópico 1, Deus é fogo consumidor. Gente, isso aqui não é jargão de pregador, tá? Tá na Bíblia. Deus é amor, mas também é justiça. Então, a palavra fogo em hebraico pode ser relacionada a eshesh. Eu sempre peço perdão pela minha pronúncia, mas o importante é o significado. Olha só, a palavra fogo aqui no hebraico,
frequentemente é associada tanto a juízo quanto à manifestação da santidade divina. O ponto não é apenas a destruição, mas a seriedade do caráter de Deus. Aí eu vejo aniquilacionista, aí eu vejo marcionista. Conhece o marcionista? A gente estudou no primeiro trimestre do ano passado, sobre seitas e heresias. Marcião não acreditava no Deus do Antigo Testamento. Eu sou confrontado com essa heresia hoje. Pessoas que estão se desviando do caminho da verdade. Pessoa que estava ali, com a família, na presença de Deus, diácono da casa do Senhor, saiu porque ouviu alguém que é adepto do marcionismo. O que prega o marcionismo? Que o Deus do Antigo Testamento era muito ruim, era muito mau. Deus mandava matar, etc. Aí a gente senta na cadeira e acha que pode julgar as atitudes de Deus. Aí a primeira pergunta que eu faço para quem tem esse tipo de mimimi, né, do Deus Nutella, o Deus que é só amor. Aí eu falo, esse Deus que é só amor, paz e amor, tranquilidade, né? É o Deus que vai lançar muita gente no inferno para queimar eternamente. Aí você tem que fazer um malabarismo teológico e negar o inferno. Porque senão esse Deus se torna tão ruim quanto o do antigo, já que você acha que é ruindade, né? Então Deus é justo. O caráter santo e justo de Deus é sério, não é brincadeira. Então, gente, o juízo sobre Sodoma funciona como alerta moral e espiritual para nossas gerações. Fogo consumidor em Hebreus 12 não é apenas imagem de punição, é a expressão da santidade que purifica e exige reverência. Então o texto ensina que servir a Deus envolve amor, temor, obediência e consciência de que sua graça jamais anula sua justiça. Mas vamos ver aqui, vamos para a história, vamos para a arqueologia, né? A arqueologia de Sodoma. Evidências de destruição abrupta e intensa. Pesquisas em sítios associados à região do Mar Morto, frequentemente citados em debates sobre Tal el-Hammam, né, e áreas próximas, discutem sinais de destruição, violência e calor extremo. Inclusive Flávio Josefo cita, tá? Essa região do Mar Morto, a estátua, né, que tem lá no Monte Sodoma. Então alguns estudiosos relacionam essas evidências a um evento catastrófico antigo. Outros contestam a identificação direta com Sodoma. A arqueologia pode dialogar com o texto bíblico, mas não substitui a teologia do texto. A região do Mar Morto preserva a memória de juízo e catástrofe. A área é marcada por enxofre, sal e condições geológicas singulares. Por isso que é Mar Morto. O mar é morto por causa da quantidade excessiva de sal. O Monte Sodoma é um monte de sal. Você pegar ele, você pode pôr na boca, que é sal puro. O ambiente reforça porque a região ficou ligada historicamente à memória da destruição. Então, geografia e narrativa bíblica muitas vezes se iluminam mutuamente. Nessa coluna 2, esse monte que você está vendo é o Monte Sodoma, ele é todo feito de sal, e lá em cima tem uma estátua que muitos atribuem, que inclusive é chamada, se eu não me engano, o nome é Memória de Lot, né, que é Ló no hebraico, que muitos dizem que é a estátua da mulher de Ló. É uma estátua com o formato de uma mulher, em cima do Monte Sodoma. Então, a arqueologia aponta contextos. A escritura interpreta o significado. Escavações podem discutir cidade, destruições e cronologia. A Bíblia, porém, explica o sentido moral e espiritual do acontecimento. O foco não é apenas onde foi Sodoma, mas o que Deus quis ensinar por meio de Sodoma. Então, a arqueologia oferece dados interessantes sobre possíveis cenários ligados a Sodoma, mas o ponto central do relato bíblico permanece teológico. Deus leva o pecado a sério, age com justiça e transforma a história em advertência para gerações. A pesquisa pode enriquecer o pano de fundo. A Escritura revela o significado. Uma catástrofe sem igual é o subtópico 2. Gente, a terra que era verde, que Ló viu, se tornou uma terra improdutiva até hoje. A quantidade de enxofre, né, nesse local impede que a área seja fértil para plantação, etc. Então vamos lá. Sodoma e Gomorra foi marcada por uma catástrofe sem igual. Isso foi um símbolo da advertência divina. Embora não saibamos quantos habitantes haviam, o contraste é claro. Muitos pereceram e poucos escaparam. Na Gênesis 19:15. Já os genros de Ló desprezaram o aviso, né, zombaram, Gênesis 19:14, do aviso de Ló. Isso mostra também que Ló não tinha tanta credibilidade, né? O texto mostra que o juízo veio
mas também que Deus providenciou livramento para os que atenderam. Isso é um cenário evidente e usado também no Novo Testamento, né? O próprio Jesus usou isso aqui, né? O ocorrido com Sodoma, Gomorra, para tipificar o que vai acontecer, por exemplo, no inferno, no grande juízo, né? O que aconteceu com a mulher de Ló. Então isso é um símbolo dos fins dos tempos. Aqueles que ouvem e atendem à graça serão salvos. Os que não ouvem, os zombadores, serão destruídos, como Sodoma e Gomorra. Aqueles que olham ainda para trás, como a gente vai ver no próximo subtópico, vão perecer. Então, gente, a palavra zombador, no hebraico, tsahak, traz a ideia de rir com desprezo ou tratar algo com escárnio, revelando a gravidade de desprezar as advertências espirituais. Então aprendemos com os genros de Ló que ignorar a voz de Deus pode ser fatal, enquanto responder com fé pode significar preservação. Também vemos que a misericórdia divina frequentemente envia aviso antes do juízo, e que a saída de Ló evidencia tanto a urgência do juízo quanto a compaixão de Deus. Já a reação dos genros de Ló, né, ilustra como a incredulidade pode tratar com desprezo a advertência divina, assim como nos dias de Noé. Assim, o texto nos ensina que a graça de Deus chama, alerta e oferece escape, mas requer uma resposta. O amor em meio à justiça, Deus salvando em meio ao juízo. Então Deus preserva o remanescente em meio ao juízo. Noé e sua família. Enquanto veio o dilúvio, Deus preservou 8 pessoas na arca. Gênesis 7:1 e 1 de Pedro 3:20. Ló em Sodoma. Antes do fogo cair, Deus retirou Ló e suas filhas. Gênesis 19. Raabe em Jericó. Em meio à queda daquela cidade, Deus salvou a casa da mulher que creu. Josué 6:25. Tá? Lembrando que era uma prostituta e não era hebreia. Já tem isso. O juízo não apaga a misericórdia. Deus sabe livrar os seus. Segundo lugar, Deus oferece arrependimento antes do juízo final. Nínive, Deus enviou Jonas e a cidade se humilhou e foi poupada. Jonas 3, do 5 ao 10. Israel, nos profetas, repetidas advertências antecederam a disciplina e restauração. A grande tribulação. Mesmo em juízo haverá testemunho, conversões e preservação, segundo os propósitos de Deus. Apocalipse 7, do 9 ao 14. Antes de julgar, Deus frequentemente chama ao arrependimento. Terceiro lugar, justiça e amor se encontram plenamente em Cristo. Na cruz, Deus não ignora o pecado, mas provê salvação. Cristo é o refúgio diante do juízo vindouro. Romanos 5:9 e 1 Tessalonicenses 1 e 10. O padrão divino é consistente. Advertência, oportunidade, livramento e justiça. O maior escape providenciado por Deus não é apenas de juízos históricos, mas da condenação eterna em Cristo. Da arca de Noé a Ló em Sodoma, de Nínive à esperança em meio aos eventos finais, a Bíblia mostra um padrão. Deus é justo, mas também salva em meio ao juízo. Seu amor não cancela a sua justiça, e sua justiça não impede a sua misericórdia. Em toda geração, Deus continua chamando, advertindo e providenciando refúgio. Subtópico 3, transformada em estátua de sal. Então, nós vemos no texto que a esposa de Ló foi transformada em uma estátua. E assim ela tornou-se uma advertência solene sobre o perigo da desobediência e do coração dividido. Não foi só olhar para trás e virar estátua, tem coisa aqui para a gente aprender. Ela foi tirada de Sodoma, mas ela não obedeceu plenamente. É significativo que ela não pereceu pelo fogo que caía sobre as cidades, mas por desobedecer a palavra recebida. A ideia de olhar aqui é nabat, que pode ir além de um simples olhar físico, trazendo a ideia de voltar-se com atenção, apego. Isso sugere mais do que curiosidade. Isso pode indicar ligação interior com o que Deus mandava deixar. Vamos ver logo nesse slide o perigo de um coração dividido. Um coração dividido pode estar fisicamente fora, mas emocionalmente preso. A esposa de Ló saiu de Sodoma, mas algo dela ainda permanecia voltado para trás. É possível abandonar um lugar sem abandonar seus afetos. Nem toda separação externa representa a libertação interior. O confronto dividido enfraquece a obediência. Quando há lealdade conflitantes, obedecer
plenamente, torna-se difícil. Jesus ensinou, ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6,24. A obediência se fortalece quando o coração está inteiro em Deus. Terceiro lugar, Deus requer entrega total, não fidelidade parcial. O problema não foi apenas olhar para trás, mas o que esse olhar revelou. Deus chama seu povo a segui-lo com inteireza de coração. Muitas crises espirituais começam em afeições divididas. Então, a mulher de Ló ensina que o maior perigo nem sempre está fora de nós, mas em um coração dividido. Deus não deseja apenas que saiamos de Sodoma, mas que Sodoma saia de nós. A verdadeira fidelidade exige um coração inteiro, rendido e voltado para a frente. Que lição impactante. É por isso que eu disse, não olha para o cenário, olha para o conteúdo, tá bom? Quer ter todo esse material, todo esse conteúdo, eu não me canso de dizer para você. Vai na descrição, clica no link, se torne um assinante da plataforma Colégio do Discípulo, tá? É praticidade com rapidez. É você montar uma aula sem perder tempo. Então, vai te ajudar muito, tá bom? Sinopse 3. Deus é amor, mas também é um fogo consumidor e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Conclusão. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e sua benignidade dura para sempre, Salmo 136:1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependesse, mas não ouviram a Deus e nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda. Que jamais venhamos nos esquecer do amor e da severidade do Deus eterno. Deus é severo também quando não há arrependimento, tá bom? Então eu quero te convidar a orarmos para o final desta aula. A orar pela sua vida, pela sua aula, pela sua igreja. Senhor Deus, em primeiro lugar, queremos te agradecer por essa aula de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade. Pai querido, nós queremos entregar a lição desse professor, dessa professora, deste superintendente, que seja abençoada. Assim também como esse aluno, que ele tenha aprendido aqui, mas que ele venha aprender muito mais, Pai, na igreja dele, com o pastor, com o professor. Abençoa, que a aula seja edificante e que o teu nome seja glorificado como sempre nós queremos. Que o Senhor apareça e que esse professor diminua. Que a tua palavra seja o foco principal. Tira toda contenda. Todo aluno que quer confrontar o professor, joga por terra o espírito de altivez. Toma com graça esse professor e ajude-o a lidar com os problemas de sua classe. Em nome de Jesus, Pai. Traga paz e que a comunhão seja o principal objetivo nesta lição para toda a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom, Deus me levou a orar sobre isso. Então, se você tem esse tipo de problema na sua classe, deixa aqui nos comentários, tá? Eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Tem aluno que te confronta? Tem aluno que já leva perguntinhas prontas para te confrontar e não para tirar a própria dúvida? Tá tendo briga, cara, na sua aula? Comenta aqui, tá? Eu vou te ajudar com isso. No nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Bom, gente, se Jesus não voltar e Ele permitir, eu quero te convidar para juntos estudarmos a próxima lição. A lição de número 6 terá como tema o nascimento de Isaac. Olha, vamos começar a mergulhar no cumprimento das promessas e eu quero contribuir também para essa lição. Não se esqueça de assistir os outros vídeos aqui do canal, os vídeos relacionados à EBD, como a chamada da lição, o devocional da leitura diária, o questionário dessa lição também está muito bacana. Você pode pegar o questionário e compartilhar com a sua classe. Lá tem pontuação para os seus alunos se esforçarem e para você fazer uma brincadeira aí, uma disputa santa, uma brincadeira bacana com seus alunos, tá bom? Fora os outros vídeos também, bíblicos, mas que não são sobre a Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vai lá no Short, tem Bíblia Online, tem Bíblia Sem Filtro. Eu espero muito, espero mesmo em Deus, contribuir com as suas lições e com a sua vida espiritual. Um abraço, fique na paz e até a próxima lição, em nome de Jesus.